Boa noite a todos. Hoje, no nosso trabalho, falaremos sobre a psicologia analítica. E os integrantes do nosso grupo são a Ana Carolina Silva, Graziela Ferreira, Jorge Leonardo, Luísa Lazzarini, Mariana Brumati e a Tamires de Albuquerque. A psicologia analítica é o termo designado por Carl Gustav Jung para o seu método de interpretação da psique humana. Ela permite que possamos olhar para o quadro geral e para qualquer área que desejamos examinar, através de qualquer lente que queiramos utilizar, seja a religiosa, a artística, a intelectual, a filosófica e entre tantas outras. Para a satisfação dos que acreditam numa unicidade, faz isso sem perder de vista o todo. Assim, a psicologia analítica faz conexões e as unifica. A psicoterapia de orientação analítica junguiana se fundamenta na prática e na teoria do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung e também dos terapeutas e pesquisadores pós-junguianos que deram continuidade ou ampliaram ainda assim o seu trabalho. Essa linha trabalha muito com a psicodinâmica, ou seja, se preocupa com a dinâmica e a relação entre as partes do nosso psiquismo. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço que nasceu no dia 26 de julho de 1875, na cidade de Creswell, na Basileia. Sua família era muito religiosa. O pai e os outros familiares eram pastores da igreja luterana, o que justifica o interesse precoce de Jung pela filosofia e pelo espiritualismo. Além de psiquiatra e psicoterapeuta, ele foi estudioso das artes, mitologias e religiões, sendo considerado o primeiro psicólogo da nova era e um dos maiores intelectuais do século XX. O trabalho de Jung com seus pacientes consistia em auxiliar o indivíduo na recuperação da unidade do ser com o mundo e fortalecer a psique com o intuito de fazer com que o paciente consiga resistir aos desmembramentos que poderiam ocorrer no futuro. Psique, termo de origem grega, indica o sopro que torna vivo um corpo, que o anima. Platão traduziu por alma. No século XIX, com o advento da psicologia científica, passou-se a usar mais o termo psique do que alma, justamente por suas implicações transcendentes, ainda que na psicologia analítica os dois sejam usados. A psique, essencialmente simbólica, reúne todos os aspectos da personalidade, os sentimentos, pensamentos e comportamentos, tanto conscientes como inconscientes. Sua função consiste em harmonizar e regular internamente o indivíduo, orientando-o para o convívio social, além do que ela tem uma função teleológica, ou seja, ela sempre possui um objetivo e direciona o indivíduo para a realização de um propósito relacionado à essência de cada um. Segundo Jung, ao nascer, cada um já traz consigo uma essência, a qual precisará se tornar consciente, desenvolver-se e atuar no mundo de maneira integrada e harmônica. Porém, quando tal não acontece, a pessoa se distancia de si própria, criando doenças físicas ou psíquicas, que geram conflitos e desavenças. A psique é constituída por diferentes partes que interagem: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, a qual Jung descobriu ao estudar os complexos. Jung explorou o consciente e o inconsciente como um todo. Ele dá grande importância para as experiências simbólicas vividas por todas as pessoas e não apenas focava na história individual de cada um. A consciência é definida como a parte da personalidade da qual temos conhecimento. O inconsciente, referente a tudo que desconhecemos em nossa psique. É formado por duas partes, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal reporta-se às camadas mais superficiais do inconsciente, onde se escondem as experiências rejeitadas pelo eu e, consequentemente, reprimidas ou desconsideradas, como lembranças penosas, conflitos pessoais ou morais. Ali estão igualmente ocultos inúmeros traços de nossa personalidade que nos desagradam e, por tal, são por nós ignorados.
Os conteúdos do inconsciente pessoal, via de regra, têm fácil acesso à consciência, quando tal se faz necessário. Ele encerra também os complexos aglomerados de sentimentos, pensamentos e lembranças carregados de forte potencial afetivo, incompatíveis com atitudes conscientes. Eles retêm a energia psíquica, não a deixando fluir. O inconsciente coletivo não se devolve individualmente. Ele é herdado. É um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhadas por toda a humanidade. O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes chamadas de arquétipos ou imagens primordiais que cada pessoa herda de seus ancestrais. O ego é o centro da consciência. O ego é uma estrutura psíquica que funciona como gerente dos aspectos conscientes da mente. Aspectos conscientes são informações e processos mentais para os quais podemos direcionar a nossa atenção de forma deliberada. O ego não se envolve com processos e elementos inconscientes. Por exemplo, não abarca traumas que você viveu na infância e que ficaram armazenados em algum compartimento secreto da sua mente. Esse tipo de material se relaciona com o self. Para Jung, o self pode ser compreendido como a imagem da totalidade da psique, como seu centro e também como símbolo dessa unidade, abrangendo consciente e inconsciente e o próprio eu. Os arquétipos são elementos que emergem a partir das tendências inatas que fazem parte do inconsciente coletivo. Têm uma base biológica e se constituíram ao longo dos milênios através das repetidas experiências de nossos ancestrais. A persona é formada por aspectos da personalidade que mostramos publicamente. Todos representamos papéis para a sociedade. É a parte da personalidade que obedece a exigências sociais. Ânimos é o lado masculino da mulher, responsável pelo pensamento e racionalidade. Ânima, arquétipo, representa os aspectos femininos que constituem uma parte do inconsciente coletivo dos homens, lado emocional do homem. Segue agora entrevista realizada com a especialista em psicologia analítica Lara Martinez. A primeira pergunta que fizemos a ela foi: qual é o papel de um analista? Bom, o papel do analista, ao contrário do que muita gente pensa, está muito mais em escutar do que em falar. Então, uma das funções principais é a escuta, é ouvir. E ouvir mesmo, né? A escuta é flutuante. E ouvir com uma escuta que a gente chama de ética na psicanálise, que por mais que eu, analista, não consiga abstrair totalmente o meu eu, porque eu sou um ser com consciência e com inconsciente, eu não posso me colocar na análise, porque eu tenho que respeitar a verdade do meu paciente e a maneira como ele leva a vida e a maneira como ele quer levar a vida. Então eu tenho que ter ética. Eu não posso, de maneira inconsciente, conduzir a análise para um campo que seria agradável para mim, porque meu paciente pensa diferente. Por que você escolheu a psicologia analítica? Porque eu escolhi a psicologia analítica, olha, eu acho que porque ela tem uma excelente estrutura psíquica, um modelo psíquico muito bom, o que faltam nas outras abordagens humanistas, né? Então eu adorava Gestalt, mas não tinha um campo analítico, não tinha um inconsciente, uma consciência, não se falava sobre isso. Então acho que ela tem uma boa estruturação psíquica, mas fora isso, eu acho que ela é muito mais aberta que uma psicanálise, por exemplo, né? Então sair da questão sexual das coisas e um olhar simbólico, a questão dos mitos, tudo isso é muito interessante para a psicologia analítica. Quais são os métodos que um analista segue? Olha, quando você me pergunta quais são os métodos, fica difícil dizer, né? Porque a gente não trabalha muito com essa questão, é meio que uma questão mais abstrata. Mas é claro que tem a triagem inicial, no começo de cada análise, só que com cada um vai ser de um jeito, porque cada um vai me trazer uma demanda muito diferente, né? E cada um apresenta um inconsciente diferente, então fica difícil falar em método. Mas é o diálogo do inconsciente com a consciência, a interpretação de sonhos, né? Isso é um clássico. E por aí vai, mas tem que ver também o que a estrutura psicológica do paciente deixa, né? Você guiar. Tem pacientes que você pode dar uma pirada, flutuar com ele. Tem pacientes que ele flutua muito sozinho, que você precisa puxar ele e colocar o pé no chão. Então, você tem que sentir, né? Porque é um... Existe alguma habilidade ou característica a desenvolver para realizar uma boa psicologia analítica? Olha, para desenvolver uma boa psicologia analítica, além de ler muito Jung, a coisa principal, se você dissesse assim, eu só posso dedicar meu tempo e minha energia e meu dinheiro para uma coisa. Ou eu faço análise, ou eu faço uma pós, eu falaria para você falar análise. Um analista não é nada sem uma análise pessoal. Então, se você tiver tempo e dinheiro para só se dedicar a uma coisa, ao invés de você pagar uma pós-graduação, eu sugeriria para que você fizesse uma análise e estudasse por fora. Porque é impressionante, quando o analista interrompe a própria análise, a gente trava com os nossos pacientes, assim.
É difícil a coisa fluir se você não for uma pessoa analisada. Hoje, em nossa sociedade brasileira, quais valores socioculturais podem influenciar na psicologia analítica, pensando que nela interpretamos o indivíduo dentro de uma coletividade? Olha, sobre quais valores socioculturais podem influenciar na psicologia analítica, essa pergunta não ficou muito clara, porque, na verdade, todos os valores de uma sociedade influenciam na psicologia, assim como a psicologia influencia nos valores de uma sociedade. É um diálogo, um não se faz sem o outro, né? Principalmente na psicologia analítica, que apesar de ter a questão do processo de individuação, né, não exclui o sujeito da sociedade, ela considera o ser humano um ser relacional. Tanto é que na psicologia analítica nós temos ideias arquetípicas, nós temos arquétipos que estão presentes na psique de todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, né? São imagens universais. Eu acho que isso diz bastante sobre o coletivo. E a psicologia analítica aceita e respeita muito a questão do coletivo. Então eu acredito que todos os valores de uma sociedade influenciam na psicologia, assim como a psicologia influencia nos valores.